Olá, seja muito bem-vindo novamente aqui ao canal da Curaray Noritake. Novamente sou eu aqui, professor Rodrigo da 5W, para que a gente converse agora sobre estratégias que podem resolver, deixar muito mais fácil o seu processo de cimentação adesiva. A gente sabe que durante a cimentação adesiva tem uma série de complicadores, de dificultadores, e eu quero esclarecer aqui para você, elaborando um raciocínio que torne muito mais fácil, muito mais simples para você, sem chances de erro, de maneira que você use excelentes materiais. E nós vamos focar aqui em dois grandes grupos de materiais para você ter o seu melhor desempenho. Bom, não custa lembrar, vale a pena você que está aqui dentro desse canal aproveitar cada vez mais as aulas que nós vamos inserindo aqui dentro. Para isso, é só você se inscrever aí no canal, ativar o sininho para você receber as notificações quando tiver um novo conteúdo à sua disposição. Então vamos lá para esse conteúdo então. Olha só, por que é tão importante você cimentar corretamente? Óbvio que você sabe que a gente não quer que uma peça solte, né? Mas não é essa a característica mais importante. A grande característica é que nos últimos tempos tem se tornado cada vez mais salutar na odontologia o fato de você poder economizar o desgaste de estrutura dental. Os preparos estão mudando, a maneira de lidar com a estrutura remanescente está mudando, os materiais precisam ser melhor adequados, e na hora que você alia toda a possibilidade que torna isso possível, que é vinda da adesão, junto com a manutenção de todo o aparato biomecânico, biomimético do dente, à semelhança do natural, nada mais importante do que você conseguir unir o que está sendo reposto com aquilo que ficou com o remanescente que ali está. E para isso não tem outro jeito a não ser uma boa cimentação adesiva. Quando você consegue fazer uma boa cimentação adesiva, percebam aqui, a gente tem uma estrutura que se assemelha muito à estrutura dental natural na distribuição de tensões, ou seja, no comportamento mecânico de uso clínico. E isso tende sim a economizar a estrutura dental, mas isso tende também a favorecer a longevidade, a reduzir a quantidade de fraturas, a reduzir a quantidade de peças que soltam, que quebram, que trincam. Então, na verdade, tudo isso aqui traz para a gente a resposta de que é muito importante cimentar corretamente para que eu consiga reabilitar com mais segurança. Nesse sentido, a gente começa a raciocinar em alguns pontos que eu quero trazer exemplos aqui para você. Por muitas e muitas vezes, quando se iniciou o trabalho com pinos de fibra, por exemplo, as pessoas faziam a cimentação de um pino, qualquer que fosse aquele pino de fibra, dentro de um canal preparado e trabalhado nos moldes do trabalho antigo para núcleos metálicos, ou seja, sem nenhuma consideração do aspecto de adesão, de preservar a estrutura dental, de desgastar menos. E aí se fazia uma cimentação apenas mudando, que lá no núcleo metálico eu cimentava com fosfato, agora eu cimento com um cimento resinoso, ou alguma coisa nesse sentido, né? Pode ser que seja um resinoso autoadesivo ou convencional. E aí o que as pesquisas começaram a mostrar pra gente? Não basta só você cimentar adesivamente. Você precisa entender do mecanismo de cimentação adesiva para fazê-lo melhor. Se você olha aqui, ó, uma coisa muito simples é você comparar um pino reembasado, aqui na parte de baixo, vou até mudar a cor da canetinha aqui, ó, o reembasado de verde, para o não reembasado de roxo. Perceba que na hora que a gente compara todos os valores de resistência de união, seja no terço cervical, seja no terço médio, seja no terço apical, sempre o pino reembasado dá melhor resistência adesiva. Isso não tem nada a ver com o cimento, mas tem a ver com o processo de cimentação. Porque na hora que você tem uma camada super fina, o cimento consegue desempenhar melhor. Então veja, o tanto que é interessante, não é só escolher, putz, então eu escolhi o cimento, eu estou pronto para o combate. Não, é preciso mais itens fundamentais. A rapidez com a técnica errada, ela nunca vai trazer o resultado que você pretende. Agora, dá para você ser mais rápido, adequando a técnica correta. Então, na hora de você escolher os seus materiais, que dúvidas é preciso que você resolva? Primeiro ponto, sobre qual substrato você está fazendo a cimentação? É sobre esmalte? É sobre dentina? É sobre um pino metálico? É sobre um núcleo de resina? Né? Uma biobase, um preenchimento de resina? Tem fibra ali naquele local? O que é? Quando você sabe aonde vai pisar, você usa o sapato adequado para aquela situação. Então é a mesma situação aqui. Se eu vou fazer um processo adesivo em cima de esmalte ou de dentina, é diferente de eu fazer um processo adesivo em cima de um núcleo de preenchimento. Então eu preciso saber este local, né, sobre qual substrato. Depois nós temos uma outra escolha, o tipo de cimento. Óbvio que se a gente quer uma cimentação adesiva, a sua escolha passará pela escolha de um cimento resinoso.
Aí nós temos versões de cimento resinoso que podem precisar de algumas adequações. Qual delas, por exemplo? A primeira delas é você saber qual material você está cimentando e qual espessura. Porque se você tiver um mesmo material, mas muito mais grosso, a dificuldade da luz atravessar vai ser maior. Vamos pensar que você está fazendo uma restauração na oclusal de um molar. Ela poderia eventualmente ser uma tabletop, que aí temos espessuras de 0,8, 1 milímetro, super finas, a luz consegue atravessar. Portanto, nesse caso, eu poderia fazer uso de um cimento somente fotopolimerizável. Numa outra situação onde a sua peça é uma coroa com espessura bem maior, a luz terá dificuldade. Nesse caso, passa a ser interessante um cimento de cura dual. Então, percebeu que esse ponto também é importante de você pensar. E por último, é você pensar se vai usar um adesivo e qual adesivo você vai usar. Por que eu estou perguntando se vai? Porque existem cimentos que são autoadesivos. E na maioria das situações, um cimento autoadesivo talvez não precise de você empregar um adesivo junto com ele. E daí, esta é uma situação, então, que você precisa julgar. Qual é o seu cimento? Será que ele é compatível com o meu adesivo? Será que eu preciso de um adesivo para este meu cimento? Então, esse é um ponto importante. As suas escolhas no processo de cimentação, elas podem te trazer sucesso ou uma possibilidade grande de fracasso. Não agora, mas ao longo do tempo. Porque o processo de falha, ele dificilmente, a não ser que seja uma falha muito importante, muito poderosa, né? Errei muito ruim mesmo, aí a falha é breve. Mas normalmente a falha demora um pouquinho. Chegando por vezes na gente não acreditar que houve uma falha na cimentação. Foi qualquer outra coisa, menos cimentação. Porque eu escolhi o melhor material. E não basta só escolher o melhor material. Basta você entender do processo todo de cimentação e aí sim, quando você faz a escolha de um excelente material, aí as suas chances chegam no máximo de possibilidade de sucesso. Então o que eu quero é que a gente possa agora refletir sobre as situações que são um desafio no seu processo de cimentação. Vamos lá entender então sobre 3 grandes dificultadores, problemas, entraves que você pode ter no seu processo de cimentação. Primeiro deles, dificuldade da luz atravessar. Se você tem eventualmente uma peça muito opaca, uma zircônia, por exemplo, pode ser difícil da luz conseguir atravessar e aí você não vai ter talvez o super desempenho que você pretendia. Não é que vai ser ruim, mas é preciso que você analise esse fator para poder julgar melhor que passo técnico, que cimento, quais serão as suas melhores escolhas. Segundo ponto, passos técnicos, clínicos, diversos. Quanto mais itens você precisa usar, quanto mais passos aquele item precisa ter, maior será a sua dificuldade. E substrato. Será que o substrato que você vai lidar ele é único? Não, é só dentina. Não, ele é dentina e esmalte. Agora já pensou? Ele é dentina, esmalte, resina. Não, ele tem um ionômero. Olha, as coisas estão complicando. Então vamos entender um pouco mais disso. Se a gente pega dentro do processo de cimentação convencional, eu poderia elencar mais coisas ainda que se ramificam dentro desses 3 itens que eu coloquei para você. Imagina então, em termos de quantidade de passos técnicos, se você vai fazer uma cimentação convencional, você teria aí um grande dificultador. Eu vou fazer um condicionamento ácido. Imagina, eu não posso condicionar de mais nem de menos. Depois eu não posso lavar pouco, senão fica ácido lá dentro do canal. Ou eu não posso desidratar demais, depois que eu lavo não pode secar. São coisas que vão dificultando o seu processo. Aí vou aplicar um adesivo. Tudo bem? Você aplica de fora do canal, né, numa parte externa, é simples. E dentro do canal? E se o seu adesivo ficar empoçado e na hora que você vier com o pino, não consegue adaptar? Então é outro problema importante. Vamos pensar ainda nesse mesmo momento. Vou usar um adesivo convencional. E aqui eu estou colocando de frasco único. Imagina se forem de 2 frascos. Olha que aqui a gente tem no mínimo 8 passos. Para eu condicionar, lavar, retirar excesso de umidade, aplicar clorexidina, aplica os adesivos, uma gota, outra gota, tira excesso, esfrega, faz jato de ar, evapora solvente, fotopolimeriza. Olha só o tanto de itens que podem ir te trazendo complicação. E isso tudo precisa ser levado em consideração. Porque no momento em que você usa um sistema adesivo de frasco único, simplificado, como esse que nós estamos dizendo, além de todos os passos que nós vimos, ele ainda sofre mais o processo de degradação. Porque esses adesivos, vejam, eles não conseguem, isso que vocês estão vendo de roxinho aqui, ó, é uma microscopia ótica mostrando aonde foi corado as fibrilas colágenas que foram desmineralizadas pelo ácido, mas não infiltradas pelo adesivo. Aonde você está vendo essa parte aqui, ó, que eu estou marcando em roxo, ó, isso aqui é o sistema adesivo. E aqui embaixo, ó, em azul, essa coisa aqui está verde, mas eu circulei em azul, né, é a dentina. Então percebam que nós temos uma faixa aqui bem grande, ó, uma faixa bem grande que não foi
envolvida pelo adesivo. E isso tudo está sujeito à degradação ao longo do tempo. Então esse é um outro fator importante que a gente precisa tomar cuidado. E a compatibilidade do seu cimento e do seu adesivo? Recentemente eu estava dentro de um ambiente clínico, de um curso, e eu percebi uma aluna fazendo uma cimentação com adesivo e cimento que são incompatíveis. Olha só, o que isso vai trazer? Não é uma falha instantânea, mas uma falha daqui a algum tempo. Daqui a pouco tempo, na verdade. Então há que se tomar muito cuidado nessa compatibilidade. Outra coisa fundamental é a gente parar com esse ranço de que o meu cimento é muito caro e eu não vou utilizar uma ponteira de automistura. Na maior parte absoluta dos cimentos, quando você não usa uma automistura, incorpora-se bolhas dentro do cimento. E essas bolhas, ó, eu vou circular aqui para você visualizá-las. Ó, vou circular aqui, aqui e aqui. Ó, vou tirar elas agora para você. Agora você já sabe onde elas estão. Você pode observar melhor na radiografia. O que é essas bolhas? É exatamente a diferença disso aqui para isso aqui. Ó. Quando você faz com uma ponta endotip que injeta o cimento dentro do canal ou dentro da sua peça, é bem diferente do que você aplicar na peça ou no pino e levar em posição mediante a sua mistura manual. A quantidade de bolhas geradas ela é intensa. E a bolha tem oxigênio, o oxigênio não deixa polimerizar, daí a algum tempo isso vai soltar, vai degradar muito mais fácil. Então há que se tomar muito cuidado. Outro problema grande é a fotoativação. Não porque talvez você tenha um foto ruim, é critério de base, né? Putz, para eu fotoativar bem, eu preciso ter um foto bom. Ah, eu quero saber qual? Depois vocês vão procurar no meu canal aí, até no YouTube tem aulas de fotoativação, vocês podem visitar lá com o maior prazer. Mas vou pegar um processo de fotoativação, tem alguns entraves, tem algumas dificuldades. Uma delas, naturalmente, é a distância. Perceba que se você tem aqui ó, uma distância, olha só, sabe quanto que tem aqui? Ó, 1 centímetro. 1 centímetro de distância. Você reduz cerca de 60, 70%. Ó, isso aqui tem uma queda de 70% na irradiância luminosa, na potência daquela luz que está ali para polimerizar. E esse é um dos fatores que é importante para a polimerização. Então imagine que só de estar tão longe, a luz não tem muita chance de chegar lá embaixo. Como que vai ficar essa turminha que está lá embaixo, esse cimento que está lá? Com dificuldade de ser fotoativado. E aí você vai fazer uma manipulação manual, né? Como eu já mostrei para vocês antes, olha só, a incorporação de bolhas ali ela é muito intensa. Então há que se tomar muito cuidado nesses processos todos. Diante disso, perceba o seguinte, existem alguns cimentos ou associações de cimentos com adesivos que podem levar você a economizar até 73% de passos. Além dessa economia de passos, o que seria óbvio de eu partir então para o uso, por exemplo, de um cimento autoadesivo, mas eu posso contar também com outros grandes benefícios que vão exatamente de encontro àqueles problemas que a gente tem na cimentação. Pô, quais, Rodrigo? Lembra lá que eu falei da dificuldade de você condicionar, aplicar um monte de coisa dentro do canal, ou talvez até fora do canal? Se você pega um cimento como esse aqui, que não é autoadesivo, mas ele usa um potinho, né? Vou desenhar um potinho aqui, ó. Usa um potinho que é o Clearfill universal, você precisa aplicar ele. Esses dois aqui ó, tem uma conversa muito íntima, tem uma tecnologia chamada Touch and Cure. Um encosta e faz o outro polimerizar. Então lá no fundão do canal, onde o seu foto não vai, eles conseguem polimerizar. Olha só que interessante. Então aqui nós estamos focando em menos passos, mas você já está percebendo que não é só acelerar o processo. É você acelerar e você resolver as dificuldades que você tem mediante tecnologia, que é a aplicação de uma ciência. E a Curaray está na liderança mundial dentro do desenvolvimento desses produtos adesivos com qualidade. Então, abre o olho para isso, para que você possa escolher melhor seus materiais. Se mesmo assim você quer utilizar um cimento convencional, que tipo de adesivo você usaria? Foco, então, nos adesivos autocondicionantes, porque eles vão te permitir economizar passos e eles estão no melhor cenário para você fazer uso, que é onde tem um substrato com tudo cheio de dentina. É onde eles fazem um processo adesivo perfeito. Putz, Rodrigo, mas tem esmalte, o que eu faço? Se tem esmalte, você ajuda ele no esmalte com condicionamento seletivo, só na região de esmalte. Muito menos preocupação, muito mais agilidade. E se tiver resina, aí você vai trabalhar com a pertinência do tratamento para resina. Por exemplo, um jateamento com óxido de alumínio, que inclusive melhora a qualidade da sua adesão na dentina também. Então, percebeu o quanto esse conhecimento faz sentido para você?
Bom, vamos supor então que agora você mudou e escolheu um bom adesivo autocondicionante. E aí, qual cimento você vai empregar? Perceba que esses adesivos aqui têm as compatibilidades melhores. Se eu quiser usar com qualquer cimento resinoso, a minha indicação clara para você seria o Clearfield SE Bond, porque ele é compatível com qualquer cimento que você for utilizar, justamente pelo fato de ter um bond exclusivo, separado. Isso torna aquela camada hidrofóbica e, portanto, eu tenho compatibilidade com qualquer um. Quando você vai utilizar o Panave V5, esse cidadão aqui é a indicação para ele. Por quê? Porque ele tem uma capacidade de estimular o Panave V5 a polimerizar também. Então aí eu tenho mais benefícios em usar os dois em conjunto. Quando eu vou utilizar agora, ó, esse último, vou mudar a cor da canetinha aqui, fica mais fácil. Eu posso utilizar com cimentos que seja foto. Tá? Então você tem um cimento aí vinir, posso utilizá-lo. Ou posso utilizar um cimento que seja dual, preferencialmente sem amina terciária, tá? Para não ter aquela reação negativa entre os dois. Então veja só, qual cimento será que você está usando? Qual que você usa? Se você usa um cimento que seja convencional, tem que tomar mais cuidado, tá bom? Então vamos focar então na opção de você utilizar um cimento que seja autoadesivo. Para quê? Para você poder economizar mais passos. Daqui a pouco eu vou mostrar para você uma estratégia com cimento convencional também. Que mesmo assim dá para se economizar mais passos, mas você vai associar um sistema adesivo para que ele possa exercer a sua função com qualidade. Quando você pensa aqui no Panave SA Multi, tem outras aulas que eu já gravei aí para Curaray e tá aí no canal, então procurem aí para você saber, tem um review, tem como você aplica, tá tudo aí, tá? Pra você saber exatamente. Agora um autoadesivo ele traz 70% de economia de passos clínicos. Você não precisa aplicar adesivo e dentro do adesivo você tem aquela infinidade de itens a serem trabalhados. Óbvio que surgem algumas desconfianças, né? Quais delas? Primeiro, será que compensa eu usar em tudo quanto é situação? Será que isso vai funcionar? É uma dúvida que a gente tem, né? Eu acho que só funciona se eu aplicar adesivo. Vou te contar um spoiler aqui, o Panave SA dá para você aplicar adesivo com ele. A maioria violenta, eu diria que mais de 90% dos autoadesivos, isso não pode. Olha só então, hein? Eu já quero aproveitar o adesivo que eu tenho, né? Então perceba aqui o seguinte, ó, esse é um estudo multicêntrico, altamente controlado, clínico, de estratégias de cimentação de pinos. E vejam, eles estão comparando dois cimentos aqui, ó. O vermelhinho, que ficou com resultado um pouquinho pior do que o verdinho, que está aqui, ó. O verdinho é autoadesivo, a versão antiga do U200, né? Mas eu quero só para você prestar atenção que esse nosso pensamento de que um autoadesivo ele é pior, ele pode ser válido quando você pega um teste laboratorial, porque é muito mais controlado os passos, né? Você é fora da boca, não tem aquela coisa toda, você fez, aguardou, termociclou, não sei, extraiu, pronto. Agora o seu paciente não. Seu paciente passa por uma infinidade de eventos clínicos ou depois na sua vida que fazem reagir completamente diferente. Então, na hora que você pega um estudo desse, sabe o que ele mostra? Apesar da gente observar aqui e falar, então um é melhor do que o outro, estatisticamente não tem diferença. E veja, na hora que a gente compara aqui os dois resultados, ó, mesmo numericamente é quase que igual. Então, essa diferença clínica é muito pequena. O que você vai ter que refletir? Aonde é que eu estou usando o meu cimento, para que ele tenha o seu melhor desempenho. Normalmente, o cimento autoadesivo tem um resultado muito bom dentro do canal. Por quê? Porque dentro do canal, ou em uma situação onde eu vou encostar em dente, eu consigo fazer a neutralização. Perceba que existem aqui dentro desses cimentos, ó, essas moléculas que eu desenhei aqui de amarelinho, que elas são responsáveis por serem consumidas dentro do cimento, neutralizando ele. Para ele não continuar acídico. Porque tudo que fica acídico depois que você cimentou, absorve água, hidrólise, destrói a sua cimentação. Então eu preciso neutralizar. Os cimentos têm esses componentes aí dentro. Só que quando eles têm isso, e além disso eles têm também o encostar na estrutura dental, aí eles vão perdendo potencial adesivo. Então na hora... potencial adesivo, eles vão perdendo potencial acídico. E aí nesse sentido ele se neutraliza melhor. Então, aonde é espetacular, perfeito você usar um cimento autoadesivo? Aonde tiver muito dente. Dentro do canal, muito dente. Ou numa situação como essa aí, muito dente. Nesta outra situação aqui, é regular. Por quê? Porque tem bastante estrutura dental, mas ainda tem aqui, ó. Eu já estou percebendo aqui um pouquinho de material restaurador, ó. Aqui, né? Dentro aí desse preparo. Agora, aqui já tem uma proporção muito grande de material restaurador
para um restinho de estrutura dental aí em volta, né? Então aí já nos liga um sinal de alerta, principalmente para os cimentos que não têm essa capacidade de se neutralizar. Então, se eu pego uma situação clínica como essa aqui, vamos observar, ó. Aqui, estou cimentando um pino depois de reembasá-lo. Vou usar quem? Panávia self-adhesive. Nossa, mas ele vai ter uma melhor chance de desempenho que ele poderia ter, porque no interior aqui é tudo estrutura dental. Maravilha. E depois para o processo de cimentação? Veja, aqui eu tenho uma parte que tem dente e a outra parte que não tem dente. Então esta é aquela situação que não é a mais favorável para ele. Só que dentro desse cimento tem componentes que conseguem fazer ele se neutralizar. E se você mesmo assim achar que, putz, eu ainda não estou confiando nesse negócio, esse cimento é capaz de você associar um adesivo, o Clearfield Universal, frasquinho preto. Então se você quiser, você pode associar com ele e está resolvida a sua questão. Percebeu então que são menos passos, mas são coisas inteligentes, estratégias que fazem você acertar mais? Agora, se eu estou numa situação como essa e penso, nossa, tem preenchimento demais, eu queria também manter a minha simplicidade, mas eu queria ser mais seguro, porque eu estou percebendo que tem muito preenchimento. Beleza. Existe um trabalho científico publicado recentemente agora pelo professor Ricardo Marins, que mostra o quanto é importante o cimento autoadesivo encostar em estrutura dental, por isso eu estou relembrando isso aqui com você. Eu poderia fazer a associação desse aqui com aquele Panávia SA. Eles são compatíveis. Mas eu posso também agora fazer o uso dele com este cidadão. Esses dois aqui vão se unir e ter uma super competência no processo de cimentação. Eu quero abrir aqui um único adendo. A Curaray não indica que você use este cimento aqui para cimentação de peças protéticas, inlays, onlays e coroas. Por quê? Porque ele é um cimento mais viscoso e isso pode, em algumas situações, dificultar no assentamento das peças. Tá? Então, a indicação deles, quero associar um adesivo, associe com o Panávia SA ou, eventualmente, com o V5, né? Que é uma outra versão dual que eles têm. Esse daqui é a indicação para ser usado aonde? Para você usar em pinos ou para você usar em núcleo de preenchimento. Tá? São as duas indicações atestadas, certificadas, regulamentadas pela Curaray. Então, vamos ver aqui um uso dessa duplinha aí, ó. Removi essas restaurações antigas aí, que esse paciente tinha, apliquei o sistema adesivo e depois estou construindo o núcleo de preenchimento. Se você quer saber os detalhes, como que faz exatamente essas etapas, tem aula aí no canal, tá bom? Depois do preenchimento ponto, 6 minutos após a fotoativação, estou já realizando ali os preparos e depois vamos para a etapa de cimentação. Aqui, vejam só, não tínhamos à nossa disposição um jato de óxido de alumínio, fiz a asperização com broca. Limpeza com ácido fosfórico, depois estou aplicando aqui um silano e estou aplicando aqui o Clearfield Universal. Tirei todos os excessos, fotoativei, agora vou para o dente, repetindo alguns desses processos, condicionamento ácido, sistema adesivo, fotoativação e aí agora levando a peça com o cimento aí colocado. Confesso a você que neste caso aqui eu acabei utilizando o Clearfield DC Core Plus. Tá? Mas lembre-se que não é a melhor indicação. Poderia ter usado, por exemplo, um Panávia aqui nesse lugar, né? Inseri, aqui estão os excessos, limpo os excessos com um pincel, foto ativa e olha que beleza que está essa cimentação finalizada. Condição inicial e a condição imediatamente na mesma sessão clínica após a fotoativação e instalação daquela peça, feita por nós também no esquema de resina semidireta. Isso aqui, você está vendo um símbolo aqui embaixo, do lado direito aí da tela, é o meu programa, o método RDD, que ensina você, dentista, a reabilitar dente destruído em sessão única, sem eventos de fratura, sem soltar, ou seja, com segurança, usando alguns desses conceitos que nós estamos vendo aqui. É isso que eu queria trazer aqui para vocês. Espero que você consiga pegar esse raciocínio para aplicar cada vez melhor o seu cimento, os seus materiais e ter mais sucesso sem problemas. Valeu!